Chegou o grande dia, gurizada. Hoje à noite o Tricolor enfrenta o Estudiantes na Argentina para o jogo mais importante da temporada até o momento. A gente sabe que o Tricolor precisa vencer, precisa trazer os 3 pontos para casa para continuar sonhando com a América em 2024. Uma derrota lá na Argentina significa que o Grêmio está eliminado matematicamente? Não. Mas virtualmente a coisa ficaria muito difícil. E virtualmente o Tricolor estaria, sim, eliminado da Libertadores 2024. Um empate, Diogo, como é que seria o cenário? Um empate, nós precisaríamos obrigatoriamente vencer todas as outras 3 rodadas que ainda restariam e precisaríamos ainda de resultados paralelos. Por isso a importância de trazer 3 pontos para casa hoje e de garantir que o Tricolor acordou na competição. Nós vamos falar sobre o Estudiantes, que passou o mês de março numa pindaíba desgraçada e que no mês de abril é o time que não conheceu uma derrota ainda. Bora falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Valeu, gurizada, se tu ainda não for inscrito aqui no canal, já vai te inscrevendo, já vai deixando o teu like, porque nós vamos falar do confronto mais importante da temporada do Tricolor até o momento, o confronto de hoje à noite, que é dificílimo, contra o Estudiantes lá na Argentina. Gurizada, o nosso adversário de hoje à noite é um time que teve uma instabilidade muito grande no mês de março. Um time que no mês de março teve 5 jogos. 5 jogos. E que, olha só, vamos ver aqui, ó. Perdeu pro Platense por 2-1, perdeu pro Sarmiento por 3-1, perdeu pro River por 2-1 e perdeu pro Defensa e Justiça por 1-0. Esse foi o mês de março do time do Estudiantes. Aí nós vamos pro mês de abril e aí tem a virada de chave dos caras. Porque eles começam empatando em 1-1 com o Huachipato, né? Pela primeira rodada da Copa Libertadores. Depois, pelo Campeonato Argentino, eles fazem 5-0 no Central Córdoba. Depois eles vencem o The Strongest lá na Argentina por 2-1. Depois eles vencem o Boca por 1-0 pelo Campeonato Argentino. Vencem o Lanús por 2-1. E fazem 3-0 no Barracas Central no final de semana também pelo Campeonato Argentino. Vitória essa que lhes garantiu uma passagem para a semifinal do Campeonato Argentino. Gente, o Estudiantes que vai enfrentar o Grêmio hoje não é um bicho-papão. Não é um bicho-papão, mas é um time experiente, um time que sabe utilizar muito bem a força de sua torcida dentro de casa, um time que dentro de seus domínios tenta se impor desde o início, faz uma grande pressão ali pelos 15, 20 minutos do primeiro tempo, depois a coisa dá uma estabilizada, mas o Grêmio vai precisar saber administrar essa pressão que o time da casa vai tentar colocar nesses primeiros minutos, porque é uma característica deles. É por isso que talvez o técnico Renato Portaluppi esteja pensando numa possibilidade de colocar 3 volantes. 3 jogadores que façam segurar esse meio-campo do Estudiantes, que também é um grande problema. O Renato, durante a semana, e eu já trouxe para vocês nos últimos vídeos aqui, treinou um time com 3 volantes, tendo Dodi como camisa 5, tendo Vidia Sante e PP, e tendo, claro, o Cristaldo mais avançado. Uma linha com 4 jogadores, 3 mais defensivos e o Cristaldo mais adiantado. Talvez seja aí a explicação do Renato estar se preparando para esse confronto com um sistema um pouco mais, digamos assim, precavido do que pode acontecer. Mas eu lembro vocês também, e isso me chamou a atenção, e eu sei que muita gente disse, Diogo, mas peraí, o Renato não pode levar 5 zagueiros? Pode levar quantos ele quiser. E por isso que eu coloquei. É uma questão que me chama a atenção, porque talvez o Renato pudesse estar esperando alguma informação ou vazar alguma coisa pela imprensa de uma possibilidade de time do Estudiantes para ele poder definir a equipe que ele vai mandar a campo. Porque o Renato, ele leva para a Argentina 5 zagueiros. Ele leva o Jeromel, o Natan, o Gustavo Martins, o Kahneman e o Rodrigo Eli. Poderia pensar em 3 zagueiros, talvez um sistema também mais, defensivo,
e saindo num contra-ataque com daqui a pouco o Soteldo, ou surpreendendo até não tendo o JP Galvão e saindo também na velocidade com o Gustavo, é outra alternativa. É por isso que eu digo para vocês, não tem como a gente garantir um time pro jogo de hoje, porque talvez o Renato ainda esteja pensando ou esperando vazar alguma coisa para ter a melhor alternativa para essa partida. O jogo de hoje acontece às 19 horas, a transmissão hoje não vai ser pelo Paramount, tá? A transmissão hoje é pela ESPN e pelo Star Plus, é outro serviço de streaming, ESPN TV a cabo. Então, te liga aí pra tu não perder, tá? Te liga aí. Não é o Paramount, não é aquele serviço de streaming que estava sendo os jogos nos últimos dias. Então, é o Star Plus no jogo de hoje. O Estudiantes deve vir com Matias Mancilla, o Eros Mancuso, Federico Fernandes, o Romero, Eric Mesa, Santiago Ascacibar e Enzo Pérez, José Sousa, o Thiago Palacios e o Mauro Mendes. O Guido Carrillo, esse cara aqui é complicado também, tá? Eu pesquisei um pouco sobre o time do Estudiantes e esse Guido Carrillo aqui é um cara para ficar muito bem esperto com ele. O cara é xarope, é xarope. Essa é a equipe do técnico Eduardo Domingues. O Grêmio, pensando num sistema com 3 volantes que foi testado na última semana pelo técnico Renato, deve ir a campo com Marquezin, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Fábio, na lateral esquerda, o Dodi, Vidia Sante, PP, voltando ao time, Cristaldo, Soteldo e junto lá com o JP Galvão. Essa é a equipe que o Renato testou durante a semana e pelas últimas informações que a gente soube, PP e Dodi devem atuar juntos no meio-campo. E por isso, talvez o sistema com 3 volantes seja, neste momento, o mais forte, ou podemos dizer o mais viável nesse primeiro momento para o Renato utilizar, então, lá em La Paz. Fato, gurizada, que chegou o grande dia. O jogo mais importante da temporada do Tricolor até o momento é hoje. E o Grêmio vai ter que decidir nas 4 linhas o que quer para a temporada. Lembrando que o Tricolor, lá no início do seu planejamento financeiro, colocou passar para as oitavas da Copa Libertadores como uma meta financeira. Então, o Grêmio não conseguindo passar para a próxima fase, a meta financeira não é cumprida. E de algum lugar essa grana tem que sair. Então já teria que mexer no planejamento financeiro e de algum lugar essa grana tem que sair. E a gente já começa a pensar como é que seriam esses reforços pro meio do ano, aquela história toda. Enfim, teria que mudar também o planejamento financeiro e isso significa menos grana entrando nos cofres do Tricolor. Vejam a importância, vejam como hoje vale muita coisa. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Eu tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no nosso canal. Eu vou te deixar como sugestão de vídeo aqui esse pedido que os jogadores do Grêmio fizeram ao Renato. As lideranças do vestiário fizeram um pedido ao Renato antes da viagem para La Paz. Tá bem legal o conteúdo que tu vai assistir daqui a pouquinho se tu quiser. Tá aqui, é só clicar aqui depois aqui do nosso vídeo. Valeu? Grande abraço, já já eu volto com mais notícias do Tricolor.